Olá! Esse vídeo é uma continuação do nosso estudo sobre a Mesopotâmia. No vídeo anterior, eu expliquei para vocês um pouquinho sobre a localização, a sociedade e o governo da Mesopotâmia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos culturais, como as construções, a escrita e as leis. O primeiro ponto que eu vou abordar com vocês então é a questão da escrita. A Mesopotâmia desenvolveu um dos mais antigos tipos de escrita que nós temos conhecimento, chamada de escrita cuneiforme. Na verdade, a invenção da escrita, ela foi um processo que passou por várias etapas e surgiu da necessidade do ser humano de deixar registrado alguns dados, como cobrança de impostos, produção agrícola, controle dos rebanhos, leis e etc. As primeiras formas de escrita desenvolvida foram as escritas pictográficas, passando pelas ideográficas até chegar à escrita alfabética, como eu vou mostrar para vocês na sequência. Então, eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho o que é a escrita pictográfica, o que é a escrita ideográfica e quais são as diferenças entre elas. A escrita pictográfica, então, picto, né, lembra desenho, alguma coisa nesse sentido. Então, inicialmente, as primeiras formas de escrita, a escrita pictográfica, elas eram desenhos que representavam de forma literal aquilo que estava se querendo representar. Por exemplo, se as pessoas queriam representar uma maçã, ao invés de escrever maçã, elas iam desenhar a maçã. Então, eu não faço nem ideia como se desenha uma maçã. Eu sou péssima em desenho. Então, uma pera, mas dá pra entender, tá? A ideia da maçã é essa aqui. Ou uma pera, enfim. Ou um objeto não identificado, que é esse aqui. Mas finjam que isso é uma maçã, tá? Então, essa escrita pictográfica, eu vou desenhar uma maçã. Eu quero representar uma árvore. Eu vou lá e desenho a árvore, tá? Eu sei que isso é maçã, eu sei que isso é árvore. Já a escrita ideográfica, ela vai dar uma ideia um pouquinho maior. Ela representa justamente uma ideia. Se eu quero representar, por exemplo, comer. Comer não é um objeto simples que eu consigo representar como uma maçã ou uma árvore. Então, eu vou juntar vários símbolos e esses símbolos, eles representam essa minha ideia, essa ideografia. Então, eu quero representar comer, por exemplo. Eu vou fazer lá, de novo, a minha linda maçã. Que só vocês só sabem que é uma maçã porque eu tô falando que é uma maçã. Mas, ok, tá, ok, a minha maçã aqui, enfim, é uma maçã. A minha maçã, aí o que mais que eu posso colocar? Posso fazer um garfo, porque o garfo tem a ver com comer. Nossa, se eu não sei nem desenhar uma maçã, imagina um garfo, mas ok. Ok, desenhei um garfo aqui, fiz o que são garfo, tá? E eu vou fazer uma boca, por exemplo. Que humilhação. Vou fazer uma boca, que pode ser uma banana, uma lua cheia, sei lá, mas é uma boca. Aí eu vou fazer, né, pra representar que é uma boca, os dentinhos dessa boca. Que decepção, né, Prof. Aline? Mas tudo bem. Finjam que isso aqui, esse conjunto de ideias, um garfo, uma boca e uma maçã, representa comer. Isso aqui, então, é a escrita ideográfica. Porque quando o vocabulário começou a ficar mais sofisticado, já não existiam mais símbolos que fossem suficientes para representar essas ideias um pouco mais avançadas. Então criaram-se esses chamados ideogramas. Lembrando, pessoal, que nem sempre um ideograma ele é literalmente assim, a maçã, o garfo e a boca para comer. Eu posso criar um símbolo e esse símbolo significa a palavra comer. É diferente da escrita alfabética, né, que nós representamos cada som da nossa fala com um símbolo, com uma letra, né? Na escrita ideográfica, eu crio um símbolo para representar aquilo. Então, ao invés de fazer isso aqui, eu vou criar um símbolo para comer. Sei lá, vou fingir que comer
é isso aqui. Sei lá, tá? Criei agora, inventei agora. E cada vez que estiver isso aqui vai ser comer. Ah, mas eu quero escrever comer maçã. Aí eu vou ter que ter um símbolo, né? O símbolo do comer, que é assim, e o símbolo da maçã, que aí é, sei lá, vamos criar um troço que é assim. Sei lá, finge que isso aqui é maçã. Então, comer maçã. Só que isso também, imagina, existiam e existem idiomas, né, que tem esses ideogramas, mas imagina você ter que decorar, sei lá, 10 mil ideogramas em um idioma. Fica muito inviável, é difícil, né? Por isso, então, criou-se a escrita alfabética, que é essa escrita que nós usamos, onde cada som da nossa fala é representado por um símbolo. Então, quando eu faço o som de A, eu sei que o A vai ter um símbolo. No nosso caso, né, o símbolo do A é esse aqui. Mas isso aqui é uma coisa que nós aprendemos, que foi inventado em algum momento da história. Poderia ter um outro símbolo. Assim como nós vamos ver que na escrita mesopotâmica existia outros símbolos para representar cada uma das letras. O povo sumério, que vivia na Mesopotâmia, desenvolveu por volta do ano 3000 a.C. uma das mais famosas formas de escrita da história, a chamada escrita cuneiforme. Essa escrita surgiu da necessidade desse povo que vivia lá na Mesopotâmia de registrar por escrito a cobrança dos impostos, a contabilidade do reino, a produção agrícola. Então, eles desenvolveram essa forma de escrita. No início, eles escreviam dessa maneira pictográfica, depois ideográfica, até chegar na escrita cuneiforme. Porque a escrita cuneiforme, apesar de ser bem complexa, ela facilitava a vida das pessoas que escreviam, porque você tendo um alfabeto e representando uma palavra através de letras, né, cada símbolo representando uma letra, tornava muito mais fácil esse registro das coisas escritas. A escrita cuneiforme era feita em tábuas de argila. Então eles pegavam uma espécie de um prego num formato triangular, que a gente chama de formato de cunha, e faziam as marcas na argila. Depois essa argila era seca e ficavam aquelas marcas ali, né, nessa superfície. E por essa escrita ter esse formato triangular, esse formato de cunhas, é que ela foi chamada de escrita cuneiforme. E até hoje, então, como eu falei, é uma das escritas mais conhecidas e é considerada uma das mais antigas formas de registro da história. E foi em escrita cuneiforme que foi escrito um dos mais famosos códigos de lei da história, o Código de Hammurabi. É importante lembrar que o Código de Hammurabi, embora muitas pessoas pensem que sim, ele não é o código de leis escrito mais antigo da história, mas é um dos mais famosos, um dos mais conhecidos pelo conteúdo que ele apresenta. Esse código de leis, ele leva o nome do rei Hammurabi. Ele foi o principal rei de um povo que viveu na Mesopotâmia chamado Amoritas. Os Amoritas formaram o famoso Império Babilônico. E o Hammurabi, sentindo essa necessidade de ter leis escritas, ele desenvolve esse código de leis que entrou para a história conhecido justamente como Código de Hammurabi. Esse código, ele se baseava no que nós chamamos de Lei de Talião. Resumidamente, é aquela expressão, olho por olho, dente por dente. Essa legislação, ela previa que quando uma pessoa cometia um crime, a punição dela, a pena que ela sofreria, deveria ser equivalente ao crime que ela cometeu. Ou seja, se eu matei uma pessoa, eu também devo ser condenado à morte. Olho por olho, dente por dente. Só que é importante lembrar que essa lei, o Código de Hammurabi, escrito por volta do ano de 1772 a.C., ela previa uma grande diferença entre os grupos sociais. Por exemplo, se um escravo cometia um crime, a pena dele era muito mais pesada do que se o mesmo crime fosse cometido por um homem livre. E
também, se o crime era cometido contra um escravo, a pena era menor do que se esse mesmo crime fosse cometido contra um homem livre. E essa lei de Talião, esse princípio do Código de Hammurabi, ele nos lembra muito mais uma ideia de vingança do que de justiça, porque grande parte das leis, elas previam uma pena de morte para os crimes que fossem cometidos pela população. E um terceiro ponto que eu queria trazer nesse vídeo também é a respeito das grandes construções mesopotâmicas. As cidades-estado lá da Mesopotâmia, grande parte delas era cercada por muralhas. E isso era um costume comum na antiguidade. Para evitar a invasão de povos estrangeiros, você cercava a sua cidade com grandes muralhas. Então, muitas cidades mesopotâmicas tinham essas construções, essas muralhas protegendo o território. Além disso, destacam-se também os grandes templos mesopotâmicos e, em especial, os zigurates. Os zigurates eram templos dedicados aos deuses mesopotâmicos. Lembrando que os mesopotâmicos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E eles faziam essas grandes construções, esses grandes zigurates, como uma forma de homenagear a esses deuses. O zigurate mais conhecido na história foi a Torre de Babel, que inclusive é citada na Bíblia e em muitos livros, muitos relatos históricos dessa época. Então, pessoal, nesses dois vídeos eu trago para vocês assim um panorama geral e as principais características da Mesopotâmia. É claro que nós podemos estudar cada um dos povos mesopotâmicos em específico, porque cada um deles vai ter as suas particularidades. Os amoritas, os caldeus, os assírios, entre outros. Mas, de forma geral, essas são as principais características. Até o próximo vídeo!